Saudações. Eu vou gravar aqui agora, gente, a explicação da nossa segunda atividade sobre a aula de câncer. Então, gostaria de explicar alguns pontos antes de a gente começar. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, é só vocês me procurarem pelo WhatsApp, principalmente, que eu acho que é um canal de comunicação melhor entre nós, ok? Bom, esse trabalho, ele é referente ao conteúdo de câncer que a gente viu, né, nas duas últimas aulas. Então, na primeira aula, a gente viu conteúdo referente ao surgimento das neoplasias, né? Qual que é a causa, a origem, quais são os principais sintomas, falamos um pouquinho sobre alguns tipos de câncer, falamos sobre a regulação genética que ocorre no corpo, etc. Né? Depois, a segunda aula, né, aula teórica, a gente viu o papel da nutrição no câncer. E aí a gente viu que tem dois fatores importantes, três, aliás, né? Tem a questão da desnutrição no câncer, né, que ela ocorre, e aí a nutrição tem um papel importante para recuperar esse paciente, dependendo da situação. Vimos também que tem a questão das complicações que surgem, principalmente nas pessoas que realizam tratamento quimioterápico, e aí a nutrição vem com estratégias, né, para poder controlar isso, e vimos o papel dos alimentos que contêm substâncias carcinogênicas. E aí são alimentos que a gente deve limitar ao máximo a ingestão na nosso padrão alimentar, na nossa dieta. E aí, nesse documento que eu estou projetando para vocês, a gente tem a segunda atividade, a professora Fernanda e eu desenvolvemos uma atividade juntas, né? E eu vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor. E a exemplo do que a gente fez em dietoterapia e nutrição e saúde coletiva para obesidade, a gente está fazendo aqui para essa mesma disciplina relacionada ao câncer, ok? Então, eu vou explicar só algumas coisas que são gerais aqui, mas a parte da Fernanda, como as questões dela, ela vai explicar a parte lá no Moodle dela, tá? Então, olha só, data de entrega até o dia 13 de dezembro, 23h59, ok? Continuando aqui, as duas primeiras questões são da professora Fernanda, né? E aí cabe a ela explicar, porque realmente ela tem propriedade para tal e eu não. E as três últimas questões, né, são minhas. Na questão número 3, vocês vão ter que ler um artigo, né, que fala sobre estado nutricional e necessidade de intervenção nutricional em mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico. Aqui está o link do artigo, tá? Para vocês baixarem o artigo. Após a leitura, vocês vão listar, né, uma complicação que ocorre no trato gastrointestinal em função do tratamento com a quimioterapia. E vão descrever uma estratégia ou uma intervenção nutricional para a reabilitação do paciente em cada complicação. Nesta complicação, na verdade, né? É o termo correto. Eu vou até mudar aqui, porque eu ia colocar mais de uma complicação e acabei mudando para não ficar muito pesado para vocês, tá bom? Então, de todas as complicações que tem lá, se eu não me engano, no artigo, eles falaram de 3 ou 4, vocês vão escolher uma, né? A complicação é essa. Ponto. Depois vocês vão colocar para mim que estratégia nutricional que a gente utiliza para amenizar essa complicação, né? Para reabilitar esse paciente e deixar ele melhor. Então, por exemplo, uma das complicações são as náuseas. Então, o que é a nutrição? Que tipo de alimento que eu dou? Que tipo de estratégia que eu uso para melhorar esse estado de náuseas no paciente, por exemplo, tá bom? Continuando, eu coloquei uma tabela aqui que vocês devem preencher, né? O título do exercício 4 preencha a tabela abaixo, completando as informações que se pedem. Então, eu tenho uma tabela, né, de relação de alimentos carcinogênicos e seus respectivos compostos atuantes na gênese do câncer. Então, aqui eu tenho, de um lado, o alimento,
né? E o mecanismo ou a substância, né? Geralmente são substâncias, que está envolvida na gênese do câncer, que está presente nesse alimento. Né? Então, qual substância que está presente nas carnes vermelhas que está envolvido no surgimento de câncer, por exemplo, de câncer coloretal, que é muito comum, né? Qual substância está presente nas carnes curadas e defumadas que está envolvido no surgimento do câncer? E qual substância está envolvida aí, está presente no churrasco, que é uma forma de preparo, né, da carne, seja ela vermelha, branca, enfim, peixe, que é uma carne branca, e que está envolvido na gênese do câncer. Tá bom? Então, isso aí também bem tranquilo de procurar, mas vai ter material lá no Mundo. E na questão número 5, tem o jornal Brasil de Fato, publicou um artigo, né, em maio de 2019, uma reportagem. E aí, segundo esse jornal, o atual governo federal liberou o uso de vários defensivos agrícolas, ou agrotóxicos, né, ou pesticidas, ou fitossanitários, ok? A questão do nome a gente deixa para o pessoal da agronomia decidir, porque existe uma confusão, né, de qual nome é o quê. Mas qualquer um desses nomes está dizendo o que eu estou querendo aqui. E dentre esses defensivos agrícolas, 3 deles, né, só naquela época, mas enfim, tem mais. 3 deles, né, o princípio ativo é a substância química glifosato. Então, a partir dessa informação, né, da aula teórica de suas pesquisas científicas, vocês vão dar uma pesquisada aí na internet, mas é bem tranquilo, discorra sobre o possível impacto da liberação de defensivos agrícolas contendo glifosato na prevalência de câncer no Brasil. Então, o que, que eu quero? Vocês vão me dizer, esses defensivos agrícolas que contêm glifosato, eles vão atuar nessa prevalência de câncer como? Diminuindo ou aumentando? E por quê? Beleza? Resposta aí de 2 linhas, ok? Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, gente, da minha parte, vocês podem me perguntar, e da parte da Fernanda, é óbvio que podem perguntar para ela que ela vai responder, com certeza, tá? Se tiverem dúvida, podem mandar mensagem. No final de semana, às vezes eu demoro um pouco mais a responder, mas sempre respondo, beleza? Dentro do horário, enfim, né? Adequado. E espero que vocês consigam fazer com bastante tranquilidade. E os prazos de entrega estão aí, o prazo, né? E as 3 questões são bem simples, todas as 3 é para responder, com exceto da tabela, né? Que você tem 3 linhas para preencher, mas todas as questões é para responder no máximo 2 linhas, e a tabela, aí vocês vão falar o nome da substância, qual substância que está envolvida nessa gênese do câncer, tá? Nesses alimentos que são considerados alimentos carcinogênicos em potencial. Então, tá, obrigada, bom exercício a todos.